Falar sobre o terceiro, né? O terceiro encontro transformador que a gente vai abordar nessa série. E esse terceiro encontro, a gente vai encontrar ele lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, né? Quem já conhece aí sabe que a gente vai falar do encontro de Paulo com a pessoa de Jesus ali a caminho de Damasco. Então você que já viu os outros vídeos, sabe mais ou menos o que a gente tem dito já nesses dias, né? Mas você que ainda não assistiu, você pode acessar os outros vídeos lá e para você entender um pouco melhor sobre o que, que eu estou falando aqui durante esses vídeos, né? A gente vai falar sobre os encontros que existem na Bíblia, onde as pessoas se encontraram com Jesus e tiveram suas vidas transformadas, né? Em vários aspectos, em vários sentidos, principalmente na relação com o nosso Deus, né? Então, na realidade, como eu disse, a gente vai falar sobre o encontro lá no texto ainda, né, chamado de Saulo, né, mas a gente sabe que a diferença entre Saulo e Paulo é só a língua, né? Um é hebraico, o outro é judeu, mas é a mesma pessoa, né? Então veja bem, então não, se eu falar Paulo ou Saulo, você sabe bem de que eu estou falando, né? Mas enfim, Saulo a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, já vinha com carta de autorização para perseguir e, se necessário, prender, né, autorização para fazer o que fosse preciso, para perseguir os cristãos da sua época. Né? Na época, o cristianismo nascendo, bem dizer, naquela época, né? E Paulo, na realidade, é a caminho de Damasco, então a Bíblia diz que ele teve ali um encontro onde ele viu uma luz muito forte, né, que deixou ele ali impossibilitado de enxergar, ele ficou cego por alguns dias, mas quando ele teve esse impacto com essa luz, logo a Bíblia diz que ele caiu ao chão e ele perguntou quem era que tinha, né, que ele ouviu, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele diz, quem és tu, Senhor? E aí Jesus, eu sou Jesus a quem tu me persegues. Então, na realidade, a partir daquele momento, quando Jesus ele encontra Paulo nesse caminho de Damasco e tem ali um diálogo com ele, primeiramente aquele impacto dessa luz que representando a glória de Deus, o resplendor da glória de Deus. E então Paulo ele se rendeu a Cristo, né, em vários sentidos, vamos dizer assim, pelo menos dois. Ele teve que se render fisicamente, que a presença daquela luz foi tão forte que o impossibilitou de enxergar, e a Bíblia diz que ele caiu, certamente porque o poder de Deus era grande naquele lugar. E após a conversa com Jesus, Paulo entendeu, né, o que houve de transformação na vida de Paulo foi a concepção ou a forma que ele entendia o que era servir a Deus. Muitas vezes nós falamos de Saulo ou de Paulo antes do encontro com Jesus e muitas vezes temos a impressão de que ele era talvez uma pessoa impulsionada por sentimentos, vamos dizer assim, né, demoníacos, da maldade, mas na realidade Paulo fazia tudo aquilo que ele fazia convicto de que estava fazendo para Deus. E de repente Jesus encontra Paulo e diz a ele, olha, agora você vai ter uma mudança na sua vida, você vai ser transformado, né, de um perseguidor, você vai ser transformado agora em perseguido. Você vai entender o que é sofrer por amor do meu nome. Ou seja, agora você vai sair dessa condição de perseguidor, uma pessoa que persegue, que tortura, que prende aqueles que me servem, e agora você vai para o outro lado. E veja bem que Paulo entendeu ali prontamente e obedeceu todas as ordens de Jesus, porque ele realmente entendeu que Jesus, naquele momento que ele teve um encontro com Jesus, ele entendeu que Jesus era Deus. E Paulo, na realidade, ele não era uma pessoa cheia de maldade no coração. Ele era uma pessoa que tinha instruções, tinha conceitos errados sobre quem era Deus e como servir a Deus. Mas no coração dele havia um desejo profundo de servir a Deus. Porque tudo que ele fazia por amor a Deus ou por amor à sua religião, vamos dizer assim, pensando em exercendo uma espiritualidade saudável, perseguindo as pessoas, perseguindo Jesus, perseguindo todos que eram contra as suas confissões, as suas crenças dentro da sua religião. Mas a partir do momento que ele encontrou com Jesus, e Jesus o instruiu, Jesus disse a ele quem realmente era Jesus, como deveria ser a relação dele com o Criador, com Deus e com o próprio Jesus. Paulo entendeu prontamente, tanto é que ele obedeceu às ordens de Jesus, foi até onde ele recebeu instrução para ir,
encontrou um servo de Jesus que orou por ele, ele voltou a enxergar, se ajuntou com a igreja, a princípio teve uma certa resistência ali, porque imagine você, um cara que de repente está tentando te prender, tentando te perseguir, de repente chega e fala para você que é seu amigo. Né? As pessoas tiveram um certo receio de receber Paulo ali, mas houve alguém chamado Barnabé que abraçou a causa de Paulo, trouxe ele para junto da igreja, orientou Paulo, discipulou Paulo, apesar de Paulo já ter sido discipulado dentro do judaísmo, né, por Gamaliel, mas Barnabé, a partir daquele momento, assumiu a responsabilidade de discipular Paulo no caminho de Jesus. E então Paulo se tornou esse Paulo que a gente conhece hoje, a pessoa que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, a pessoa que fundou, bem dizer, as igrejas que a gente vê no Novo Testamento descritas ali, a maioria delas, até onde eu sei, se não for a maioria, uma boa parte delas foi o próprio apóstolo Paulo que fundou. O próprio apóstolo Paulo, no livro de Atos, a gente vê, a partir desse capítulo 9, a gente vê uma trajetória de um homem que realmente cumpriu-se na vida dele a palavra que Jesus liberou para ele, de que ele seria uma pessoa perseguida, uma pessoa que seria alguém que anunciasse o evangelho e pagaria um preço, vamos dizer assim, por isso. Mas na realidade Paulo em momento algum se arrependeu de ter se rendido a Cristo. Paulo em momento algum desanimou ou pensou de abandonar o ministério. E a gente vê em todo o livro de Atos, e a gente lendo algumas cartas de Paulo, a gente vê realmente a satisfação de Paulo em ter passado por esse encontro com Jesus, ter sua vida transformada. E como esse encontro pode nos orientar, trazer luz para a nossa vida espiritual? A gente precisa entender que muitas vezes nós vivemos uma espiritualidade que é uma espiritualidade guiada por tradições, vamos dizer assim, que a gente recebe de nossos pais, nossos avós, mas a gente não teve realmente uma experiência com Deus. No nosso país, principalmente, a cultura do nosso país já é de ser religioso, vamos dizer assim. Mas qual é a sua relação com Jesus? Qual o conhecimento que você tem de Jesus? Eu olho para Paulo, por exemplo, e lendo o texto de Paulo, eu vejo Paulo em Filipenses, por exemplo, já no final da sua vida ali, né, prestes a passar pela decapitação, e ele dizendo que abriu mão de todas as coisas para alcançar a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. O desejo de Paulo era conhecer mais a Jesus. E esse deve ser o nosso desejo, se aproximar mais de Jesus. Não viver uma espiritualidade com base nas experiências e no conhecimento de outras pessoas. Inclusive a Bíblia nos ensina a não fazer isso. A Bíblia nos ensina a não vivermos uma vida que recebemos como tradição ou por cultura da nossa família, mas nos ensina a ter uma experiência com Jesus, ter uma relação com Jesus, uma relação pessoal, uma relação não como a de Jacó, antes de ter um encontro com Jesus também, que dizia, quando se referia a Deus como Deus de Abraão e de Isaac, né? Mas ele, em determinado momento, ele entendeu que o Deus de Abraão e de Isaac também deveria ser o Deus dele. O Deus de Jacó, o Deus depois teve o seu nome mudado, aí sim a pessoa teve o nome mudado para Israel. Então veja bem, nós precisamos entender que esse encontro transformador na vida de Paulo serve de exemplo para nós, para que nós possamos entender. É que muitas vezes nós estamos... eu vi um termo, ou tem alguns dias atrás, a pessoa dizendo que muitas vezes as pessoas estão sinceramente enganadas com suas convicções. O que ele quer dizer com isso? Nós estamos sinceramente, e cremos sinceramente naquilo que tentamos viver, mas nós estamos sinceramente equivocados, porque estamos vivendo algo que recebemos de outras pessoas e que talvez nem essas pessoas conhecem. O grande problema disso é que nós vemos, principalmente na nossa nação, pessoas que vivem uma relação com Deus, uma relação de espiritualidade, ou então, vamos dizer assim, uma religião, uma religiosidade, sem conhecer aquilo que realmente ele está vivendo. Muitas vezes, se nós formos conversar com algumas pessoas, você pode até fazer um teste sobre isso, com as pessoas que você conhece, e tente entender qual é a profundidade do conhecimento bíblico que essas pessoas têm, e principalmente do conhecimento de Deus. Porque muitas vezes as pessoas estão seguindo uma convicção, mas se você perguntar até sobre fatos históricos da religião dele, por exemplo, ele não vai saber te responder. Então ele não sabe qual é a raiz, qual é o fundamento disso tudo. E exatamente era assim na vida de Paulo. Ele viveu tudo que Gamaliel ensinou para ele, ele viveu profundamente e sinceramente enganado. Ele vivia isso tão profundamente que ele estava disposto a matar se fosse necessário pela sua religião. Mas Jesus, ao encontrar Paulo, transformou a vida de Paulo de tal maneira que ele entendeu
que não era necessário, não era saudável, não era santo, não era propósito nenhum de Deus que alguém matasse alguém por causa da religião. Muito pelo contrário, nós vemos em Jesus que ele se doou por amor às pessoas e não tentou matar pessoas, não tentou se impor às pessoas. Nós precisamos entender, por exemplo, hoje eu tenho visto algumas coisas, tenho me preocupado, porque o Cristo apresentado pelos religiosos contemporâneos, vamos dizer assim, seria facilmente aceito pelos judeus como Messias. O Cristo apresentado hoje pela religião seria facilmente aceitado, porque Cristo foi rejeitado pelos judeus porque ele não veio com poder político, poder econômico, ele não veio com esse tipo de influência. Jesus veio e ele mesmo disse que o reino dele não era desse mundo. Mas hoje nós vemos pessoas tentando colocar Cristo como se Cristo fosse alguém que estivesse profundamente envolvido em tornar a sua igreja como autoridade, talvez política, talvez econômica, tivesse uma influência, enquanto nós vemos que a própria Bíblia nos diz que Jesus disse que nós seríamos perseguidos, aqueles que amam a Jesus seriam perseguidos, assim como Paulo foi. Né? E muitas pessoas hoje querem viver totalmente o oposto disso. Querem apresentar um Jesus que se manifesta, não que tem, porque ele realmente tem, se ele quiser fazer, ele faz o que ele quer, ele é todo poderoso. Mas um Cristo que se manifesta de uma forma como os judeus esperavam. E não um Cristo que nos ensina o amor, que nos ensina o altruísmo, que nos ensina a nós negarmos a nós mesmos, nossos desejos, que não é um ato egoísta de Deus, mas quando Deus diz para que nós devemos negar o nosso desejo, é porque ele reconhece que os nossos desejos muitas vezes vão nos levar para o buraco. Porque a Bíblia diz que o desejo da nossa carne é para o pecado, é para as coisas ruins. Então aquele que passa por um encontro com Jesus, ele vai ter a sua espiritualidade transformada. Ele vai ter a sua relação com Deus totalmente transformada. Ele vai passar de ser uma pessoa que tenta se impor através da sua religião, como Paulo tentava, e vai passar a ser uma pessoa que se doa, uma pessoa que ama, uma pessoa que se renuncia, uma pessoa que deseja profundamente amar, viver uma vida de amor, ainda que isso o custe a própria vida. E assim foi com o apóstolo Paulo, e assim deve ser com todos os cristãos. Que esse seja o resultado do encontro com Cristo na sua vida. Que você seja profundamente transformado na sua percepção da relação com Deus e que a sua relação com Deus seja totalmente transformada. Porque muitas vezes o que há em nós é um desejo profundo de servir a Deus, mas nós estamos sendo guiados por outras coisas que não é o Espírito Santo. Muitas vezes somos guiados pela religião, muitas vezes somos guiados pelos nossos pais, pelos nossos antepassados, pela cultura do nosso país, mas o que não existe realmente é a direção do Espírito Santo em nossas vidas. Paulo então passou a ser guiado pelo Espírito Santo, e a ser guiado pelo Espírito Santo, ele passou a ser uma pessoa que anunciava Cristo como Senhor, e não que perseguia aqueles que faziam esse tipo de anúncio, passou a anunciar a Cristo como seu Senhor e Salvador, e como Messias, não impondo um Messias como os judeus esperavam, um Jesus, um Messias que viesse livrar a nação do poder econômico, político, bélico de Roma, mas um Deus que veio se doar. Um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que esse seja o mesmo desejo que exista dentro de nós. Porque a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, que o amor de Cristo nos constrange ou nos domina. Logo entendemos que se um morreu por todos, todos nós também morremos. E agora não vivemos mais para nós mesmos, mas por aquele que morreu por todos, que é Jesus. Que a sua vida seja para Jesus. A sua vida não seja para você mesmo. A sua vida seja uma vida de amor, onde Cristo seja notado em você. Porque o que era percebido antes em Paulo era as características da sua religião. Mas a partir daquele momento, Cristo começou a ser percebido na vida de Paulo. Esse é um termo que eu busco profundamente e ensino às pessoas. Nós temos que buscar com que Cristo seja percebido em nós. Isso é resultado de um encontro real e verdadeiro com Jesus. Se ao encontrarmos com Jesus, ou sermos encontrados por Jesus, nós ainda sermos percebidos em nós, nossas atitudes revelar mais sobre nós do que sobre Jesus, algo está errado na nossa espiritualidade. E esse encontro que Paulo teve transformou profundamente a vida dele. E que esse encontro transforme a sua vida. Que você seja transformado, que eu seja transformado a cada dia, porque nós precisamos ser encontrados por Jesus a cada dia. A cada amanhecer a misericórdia dele se renova sobre nossas vidas.
porque ele chega, ele se aproxima de nós a cada dia, nos demonstra os propósitos e os desejos do coração dele para que nós possamos viver de acordo com isso e que isso aconteça a cada dia em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, para que o nome de Jesus seja glorificado. Porque foi esse o desejo de Paulo, esse foi o desejo de Jesus para a vida de Paulo, e Paulo se entregou profundamente a esse propósito e a esse desejo de Jesus para a vida dele. Ainda que isso tenha lhe custado a própria vida. O próprio apóstolo Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele entendeu que depois de tudo, o que nós precisamos ter é a esperança e a convicção de que possamos dizer no final: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Para isso, direção do Espírito Santo, comunhão com Deus e deixarmos que realmente Cristo governe nossas vidas. Não conceitos religiosos. Não estou aqui falando contra uma ou outra denominação, eu só estou chamando a sua atenção para que nós possamos entender o que Paulo entendeu, que nós precisamos conhecer mais a Cristo. Se nós não conhecermos a Cristo, nós vamos viver de acordo com o Cristo que nos foi apresentado pela religião, de acordo com aquilo que foi nos apresentado pelos nossos antepassados. Como eu disse, muitas vezes pessoas, talvez até bem intencionadas, mas sem conhecimento nenhum, que nos apresentam um Cristo totalmente diferente do Cristo das Escrituras. Um Cristo totalmente diferente da Bíblia. E nós vemos hoje isso acontecendo, infelizmente. É só você entrar no seu Facebook aí, ou você olhar, às vezes, seu WhatsApp, que você deve estar recebendo quase mesmo tanto que eu de vídeos, de pessoas que dizem ser da fé, mas envolvidas, engajadas em um propósito de poder, político, onde o Messias que chegou na época dos judeus e o Messias que deve ser anunciado hoje não está envolvido com isso. O Messias, que é Jesus, que é o Cristo crucificado, ele está profundamente envolvido em transformar a nossa existência de dentro para fora, e nos transformar pessoas parecidas com ele. Pessoas que realmente façam o que, como eu disse, nós estamos estudando às quintas-feiras o livro de Filipenses, e nós lemos lá: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação, desejo de ser igual a Deus. Antes se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Que esse seja o Jesus a quem você seja semelhante. Esse Jesus você vai encontrar nas Escrituras. Esse Jesus você vai encontrar na Bíblia. Esse Jesus você vai conhecer ele estudando sobre a Bíblia, lendo a Bíblia atenciosamente e com a direção do Espírito Santo. E se necessário com outra pessoa te ajudando, sim, é necessário, porque a Bíblia diz que Deus coloca pessoas para nos ajudar. Mas tome cuidado, para que você não absorva sobre Cristo a opinião de uma pessoa que não esteja de acordo com a Bíblia. Se alguém está te discipulando, alguém te orientando a respeito de Cristo, tenha o cuidado de analisar se esse discipulado e se esse ensinamento está de acordo com as Escrituras. Caso não esteja, rejeite isso e se volte a Cristo. Porque senão você vai ser apenas um religioso, cheio de si mesmo, profundamente e sinceramente equivocado a respeito da sua espiritualidade, e não vai estar fazendo a vontade de Deus. E talvez você terá que um dia passar por um encontro profundo com Jesus, onde talvez essa luz vai ter que se manifestar na sua vida e deixar você alguns dias cego, para que você possa entender realmente quem é Jesus. Mas você pode fazer isso com a direção do Espírito Santo, sem passar por esse processo traumático que foi na vida de Paulo, porque não foi nada agradável, mas o Espírito Santo está à nossa disposição para nos levar ao conhecimento de Cristo Jesus, para nos mostrar os propósitos de Cristo, para que nós possamos viver de acordo com aquilo que Deus quer, produzindo assim glória e louvor ao nome do nosso Senhor. Que Deus abençoe você, que essa palavra encontre repouso no seu coração e produza frutos para a glória de Deus. E esses frutos são aquilo que nos faz parecer mais com Jesus. Isso fará com que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? O Cristo das Escrituras. Deus abençoe em nome de Jesus.